Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, Boa boa tarde, tarde. Tiago. Ora, Então, hoje vamos na sequência da semana passada, em que falámos sobre votar, e em honra da força mais votada, hum, como é costume cá em Portugal, que é a abstenção, vamos falar sobre abstinência. E levando a coisa um impotência. bocadinho mais longe, impotência. Hum, Estás a ver o meu caráter ansioso? Antes de dizeres impotência, já estava a dizê-la. Pois, daí que diz-se, É a ah, ansiedade de performance. ok, bom, detonação prematura, não é? Ahm, Ora, primeiro que tudo, só Hum, talvez, isso é quase a lei a definição, mas a abstinência sexual é ah, a medida anticoncepcional mais eficaz que existe, proposta, aliás, por entidades de renome e de idoneidade inquestionável. Não se pode mesmo questionar, até é bastante perigoso questionar. é. eh, Tenho uma estatística interessante. Hoje venho com estatísticas. Portanto, hoje tenho o meu lado de contabilista ativado. Portanto, prepara-te. Se é estatística, é verdade, pá. Olha, sobre a abstinência, tenho aqui um dado comigo que 15% dos adultos entre os 25 e os 44 anos passaram mais de um ano sem relações sexuais e, por consequência, com níveis de ansiedade e depressão aumentados. Sendo que a forma de abstinência involuntária vem da timidez, do trauma ou da fobia social e associada, por sua vez, a quadros. Bem, e depois disto, psicanaliticamente, acho que é interessante pôr esta frase. Não se trata de ausência de sexo, mas de ausência de possibilidade simbólica de se deixar tocar. Uhum, uhum. Sim, sim, sim. É engraçado quando falam em ahm, a primeira formulação, bem, foste, foste captar isso em algum lado, né? Pareceu-me que Claro. estavas a citar. Ahm, quando British se fala, National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. mas, claro, o British National Survey é logo, vê-se logo que é gente bem, pessoas inteligentes, e a forma como escrevem a coisa induz logo a ideia de que, porque as pessoas estão abstinentes, têm níveis mais altos de ansiedade ou depressão. Ah, Isso. Isto é mais ou menos parecido com aquela coisa do o suicídio é mais frequente em pessoas que tomam antidepressivos. Logo, os antidepressivos causam suicídio. Ahm, Pronto, é claro que pessoas ansiosas, com ansiedade patológica ou deprimidas, é natural que estejam menos disponíveis para as relações e, portanto, que estejam abstinentes. Será que os investigadores, eu gosto imenso deste nome, investigador, assim, começo logo a imaginar lupas e essas coisas assim. Será que os investigadores perguntaram às pessoas se abstinham de ter relações com outras pessoas ou com outras pessoas e por masturbação? Ahm, Estás a tirar a potência ao estudo. Mas olha, ah, Se eles se abstivessem de fazer estudos desses, não. se falando agora da impotência, portanto, saltando aqui para outro fenómeno, portanto, impotência no sentido de disfunção erétil e não no sentido que às vezes falamos aqui, Uhum, que é a impotência simbólica. Tem também mais estatísticas, mas acho que estas são mais consensuais e neutras. Mais de 50% dos homens entre os 40 e 70 anos sofrem
de disfunção erétil em algum momento da sua vida. 35% destes casos têm causas predominantemente psicológicas. 35%? Sim. Pronto, e a depressão aumenta em cerca de 50% o risco de impotência. Bom, isto é mesmo para meter medo às pessoas, não é? Mas olha, depois da estatística, a frase inteligente. O corpo recusa-se a obedecer quando a mente já se rendeu ao medo. É. Sabes que quando era estudante de medicina, isso assim, a regra que nos foi ensinada e que se falava nessa altura é 90% dos casos de impotência, disfunção eréctil, já lá vamos à impotência, eram de origem psíquica, portanto não tinham substrato orgânico. Eu acho que se calhar, como nós éramos novos, aquilo era para não nos aterrorizar com o futuro que aí vinha, porque pá, é assustador, 35% de, são de origem psíquica, e isto quer dizer que 65% têm um substrato orgânico. Que é esta coisa do substrato orgânico? Bom, o próprio órgão em si está danificado de alguma forma e normalmente não tem correção. Uhum. É isso que é importante. Hum, Pronto. Depois já lá vamos à síndrome metabólica. Ok. Ah, Ah, se calhar lançava-te aqui um tópico e tu depois continhas isto, mas ah, pensa nesta ideia de que, para já, por exemplo, não sei se há quem pense que a abstinência é uma escolha. Há quem pense que a impotência é uma falha do corpo. E se considerarmos dentro daquilo que nós normalmente estudamos, se forem ambas respostas do inconsciente. Portanto, ah, então, nestes termos, a quem serve a impotência? E o que é que ela interrompe? essencialmente, o fluir natural da pulsão libidinal. Ah, e talvez, olha, quando não se sabe lidar com a pulsão, uma das soluções seja inibi-la ao ponto de ela não funcionar. Agora é assim, os inquéritos, normalmente estas informações, ah, ou estas estatísticas, são feitas por inquérito. E os inquéritos à sexualidade são dos inquéritos mais difíceis de fazer, porque mal delineados ahm, dão origem a enviesamento. Vou atirar para o ar. Ahm, Se eu fizer um inquérito anónimo à frequência de relações sexuais de homens, vou obter um número diferente se fizer uma pergunta de braço no ar numa sala com os voluntários. Os resultados vão ser diferentes. Um, o mesmo se passa com várias outras perguntas que têm um peso moral pesado. Ou seja, a forma como o inquérito é elaborado dita muito também os resultados. E há depois um outro lapso, digamos assim, que é comum, que é falar-se de sexo de cópula com outra pessoa. E a masturbação. Ou seja, quando o órgão funciona bem, desde que não esteja lá outra pessoa. No fundo, é o outro. É o estar com o outro, é a relação com o outro
que prejudica a função. Ah, só em relação à abstinência, quando tu disseste se é uma opção, durante muito tempo, ah, a proposta da Igreja Católica para lidar com a sexualidade era efetivamente a abstinência. Eu creio que hoje em dia já não o dizem tão explicitamente, mas era efetivamente, e curiosamente, conseguiam com frequência transformar este ditame do grupo, em minha opinião, profundamente patológico, profundamente tóxico, conseguiam transformar isto na escolha voluntária de alguns crentes, muitos crentes. Depois já lá vamos. Uhum. Era um bocadinho saltar fora do assunto, não sei se achas que já esgotámos esta ideia. Olha, eu até estava a pensar aqui. Bem, eu acho que está a faltar. Andamos aqui um pouco entre a abstinência e a impotência. Ah, para já, eu acho que é importante delimitar a abstinência como uma posição subjetiva, seja uma escolha consciente ou inconsciente. Ah, a primeira coisa que me vem aqui em relação à abstinência é a contração da libido, não é? Portanto, o recuo perante o outro, ou o encontro libidinal com o outro. Vamos pôr assim. E porquê é que isto acontece? Portanto, sei lá, eu estou aqui a pensar num caso em que se o sujeito se encontra numa posição mais narcísica ou infantil, ele pode estar a defender-se disto. Ou seja, a sexualidade empurrou para um lugar mais objetal, genital e se calhar não tão narcísico, fálico. Pronto, aqui pus muitos termos da psicanálise, mas não consegui dizer isto de outra maneira. Portanto, estou a falar da abstinência como posição subjetiva neste sentido. Pronto. A impotência, fenómeno distinto, uh, também estava a pensar aqui como uma forma de defesa inconsciente. Ou seja, por exemplo, quando o sujeito tem dificuldades na sua entrega, não se consegue entregar. Portanto, a entrega implica, por exemplo, uma forma de dependência, portanto, através da sexualidade ou da cópula, começar a sentir coisas com aquela pessoa diferentes. E essa entrega abre portas, abre vivências, coisas que o sujeito quer evitar. Por exemplo, uh, olha, na perspectiva de Klein, e até uh, talvez numa perspectiva mais regressiva, quando as angústias persecutórias mais inerentes à posição esquizoparanoide são projetadas no corpo do parceiro. E aí surgem defesas mais primitivas que podem vir na forma de impotência. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma, não sei se. um, Homens que apresentam. Homens, como se eu tivesse aqui também dentro de uma estatística que não tenho, estou aqui apenas a pensar, uh, que temem que a vagina tenha dentes. Não há uma fantasia da vagina dentata, que Sim, fiquem sim. sem o pénis ao introduzirem o órgão deles. Portanto, abstinência, posição subjetiva, impotência como sintoma.
dois tópicos, dois fenómenos. O que é que tu tens a dizer disto? Olha, lembrei-me, subscrevo plenamente aquilo que tu falaste em relação à capacidade maior ou menor do indivíduo se entregar à relação com o outro, com o objeto, e se ir funcionando numa posição mais narcísica, ou predominantemente numa posição mais narcísica, então a relação com o outro, a relação a todos os níveis, sexual também, com o outro sujeito, o outro enquanto sujeito, nem sequer é concebível como tal. Portanto, o outro é um mero objeto no qual é satisfeita, agida a sua pulsão libidinal. Uhum. Mas lembrei-me de uma situação que é bastante comum. Eu diria eu que até se calhar no futuro vai ser bastante mais comum à medida que vamos ter cada vez mais perturbações narcísicas, que é o que estamos a criar na nossa sociedade moderna, que Uhum. quando o papel do companheiro, da companheira, neste caso, ou do companheiro, a imagem muda. Ou seja, o objeto sexual desejável, fonte de prazer, fonte de excitação, em determinada altura, vira mãe. Ou seja, engravida, dá à luz e a partir de agora é mãe. E a mãe não pode ser desejada. Há uma interdição e há uma disfunção sexual. Um, só um saltinho. Nós estamos habituados a falar de impotência, impotência no homem, mas parece que é muito difícil se pensar e se falar em impotência na mulher. É, eu por acaso também pensei sobre isso. E até estava a pensar no homem, em impotência, talvez uma forma do não ser dito implicitamente, ou seja, como aquilo que já apresentámos aqui. Na mulher, será um não mais explícito? Uma forma de dizer que não mais explícita? É mesmo uma interrogação. Pois, não sei. E fala-se também da palavra pouco encantadora, que é a frigidez, não é? Sim. Um, no fundo, quase como se a mulher fosse um continente que pode estar quente ou frio. É assim uma questão de temperatura. É um- uma estrutura passiva que a única coisa que muda é a temperatura. Bom, há toda uma Eu série de. não, eu não sei até que ponto, isto não sei se será um bocado controverso, eu não sei até que ponto veria a impotência na mulher como algo muito mais pessoal dela. Ou seja, no homem é uma coisa declarada. Portanto, o homem tem que ter uma ereção, tem que ter a potência, por assim dizer, de penetrar. Na mulher, estava a pensar mais na impotência como um não atingir o prazer, o clímax. Ou seja, de não ter acesso à gama total daquilo que o ato sexual tem para oferecer. E não só. Ok? Efetivamente, a função sexual, quer no homem, quer na mulher, pressupõe alterações físicas. No homem é
a ereção, mas também algum grau de lubrificação. Na mulher é predominantemente a lubrificação, mas também algum grau de relaxamento barra contração muscular vaginal, ou seja, a vagina da mulher não é um órgão inerte, aliás, um órgão bastante musculado, que pode ou não contrair-se, pode ou não estar ativo. O comportamento sexual masculino na cópula é mais exuberante, é mais evidente, mas já agora não vamos cair na mesma asneira que aquele senhor checoslovaco, Freud, uh, que achava que as mulheres não tinham pénis, coitadinhas, e andavam cheias de inveja porque não tinham nada, não tinham nada. Não, as mulheres têm, está dentro, está predominantemente dentro do corpo, mas têm, as mulheres sentem-no e identificam-no e reconhecem, e reconhecem a sua função, reconhecem se está a funcionar ou não está. Não é exuberante, não é visível, mas vamos lá, a vida sexual bem, é maioritariamente não visível. Não é? Uhum. Portanto, vive mais no contacto próprio daquilo que se vê. Mas é engraçado, porque eu não sei como é que são as outras culturas, mas tenho boa ideia que serão um bocado diferentes da nossa. Porque acredito seriamente que a inibição, o patrocínio à abstinência e a inibição da sexualidade é, na nossa, é bastante marcado e afeta mais as mulheres do que os homens. Ou seja, uma mulher não ter desejo sexual e não ser capaz de ter uma relação sexual, fisicamente não é capaz, é razoavelmente bem aceito. Na nossa cultura, diria, nem sequer é um problema, é uma virtude. No homem, é um problema. E acho que a nossa cultura é profundamente tóxica no que diz respeito à sexualidade. Uh, embora haja a fantasia de que agora vivemos num ambiente mais livre, sim, é um pouquinho mais livre, mas ainda temos um enorme trajeto para fazer. Para já, porque não basta libertar os genitais, é preciso permitir o crescimento genital dos indivíduos, e isto não se consegue se eles forem retirados da relação humana desde a mais tenra idade. Portanto, não. Eu sou bastante apreensivo sobre o futuro, pelo menos da nossa cultura, por causa disso, ao, ao sequestrarmos as crias, as nossas crias, aos seus progenitores, um, iremos nas próximas gerações pagar uma. Já estamos a pagá-la, vamos pagar uma fatura muito, muito cara. Pronto. Uhum. Ah, pegando nisto, acho que abriria aqui um novo tópico, que acho que é uma coisa mais contemporânea e dentro do espírito que já estavas a falar, como consequências, que é a questão da performance. Uhum. Por exemplo, há um autor sul-coreano que eu já falei aqui, germano-coreano, aliás, ele está, acho que está na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, que entre muitas ideias que ele despejou nos livros dele, que estão
que são bastantes, e são todos editados em Portugal pela Relógio d'Água, ele até fala o sexo se tornou uma tarefa na sociedade do desempenho. Ahm, Isto por um lado. Por outro, ah, temos agora plataformas, portanto, as aplicações, as apps, não é? Que agem muito como um interlocutor artificial, inerte. Portanto, já não se trata propriamente de conhecer as pessoas através de amigos ou família ou seja o que for. Aparecem aplicações que surgem, lá está, como este interlocutor, que permitem às pessoas travar o primeiro contacto. Depois, não sei se em relação à pornografia a gente também pode dizer qualquer coisa. Bom, isto para dizer o quê? Até que ponto o corpo se tornou uma mercadoria. Depois, há aqui uma ideia que eu sinto tentado a mandar, mas no âmbito, lá está, do espírito daquilo que eu já estou aqui a falar e da crítica a esta sociedade mais mercantilizada. Se a impotência também não surge como uma resistência à lógica da eficácia, que é uma lógica Uhum. capitalista. Eficácia e capitalista, eu acho que na mesma frase não escorregam lá muito bem, mas pronto, está bem, está na moda. Ah, Aí ia ser maroto e dizer uma piada, mas eu não vou dizer. não pode ser, não pode ser. E com essa Mas coisa olha, do não desliza. pois, é pá, um gajo está a falar do tema, obviamente, a partir de um certo grau de lubrificação, ah, já não corre bem ou corre mal. Desliza. Mas pronto, olha, Ok. eu pensei nisto porque eu acho que talvez noutro episódio a gente deva também explorar mais isto, não é? O que é como é que é esta questão do corpo na sociedade contemporânea? Ah, E aqui na lógica da impotência, eu até estava aqui a pensar que engraçado. que o Quando, corpo falha porque também se calhar já não quer funcionar como uma máquina. Portanto, o corpo está mais interessado em viver o desejo. sim, 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 sim. E já agora se não se importa com o outro, Pois, mas é preciso que lá esteja o outro. É engraçado, quando tu falas da performance, o desejo é sempre o desejo do outro. Isso era a máxima do Lacan. Era dizia só para aquele me meter senhor, contigo, que eu já sei que não gostas do senhor francês. não é por isso. Agora que tu disseste, faz-me fazer, usar aquela observação daquele senhor que era diretor da CIA, uma observação muito pertinente, que é nham, 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 nham. O senhor, uma vez numa entrevista, dá uma resposta dessas e escangalhou completamente a entrevistadora. Estava à espera de tudo, menos disso, o senhor diretor. Ahm, mas voltando só lá atrás, em relação às aplicações de encontros, falaste a dificuldade que nós temos, ó, pessoas, Sim, em criar primeiros contactos, em aceder a um registro espontâneo de encontro. Portanto, pois, mas isso na sociedade moderna, em grandes metrópoles, esqueçam lá isso. As pessoas hoje em dia vão trabalhar, estão encerradas num local de trabalho durante 9 horas, estão encerradas em transportes públicos. Depois, hoje em dia, aqui na zona de Lisboa, já, já quase toda a gente se dá por feliz se demorar 1 hora a chegar ao trabalho. Portanto, isto está uhum, a falar de cerca de 10 a 11 horas vinculadas só àquela função, em que se cruzam com milhares de pessoas e não conhecem ninguém. certo. Eu concordo com isso tudo, mas eu também estava aqui a pensar noutra coisa. Ah,
Mas isto talvez por cresci muito a ver este tipo de abordagem em filmes e na vida real, onde, por exemplo, o homem, pá, tipo bar, a Top Gun, o homem avançava e metia conversa com a rapariga. Eu não sei se isto hoje é assim tão acessível, porque hoje é uma coisa que pode ser considerada, vá, assédio. Não sei se o homem recuou mais perante um certo movimento que surgiu Sim, em sim. considerar determinadas coisas assediantes, Movimento, que algumas coisas são, não é? Mas eu queria apenas destacar aqui uma coisa, que é, uma coisa é existir um fruto de um acaso e um gesto espontâneo desse acaso em um homem ou uma mulher se aproximarem e conhecerem-se. Outra coisa é o cenário que eu não critico, atenção, não critico, isto não é uma crítica. Eu só estou a pensar se alguma coisa se perde deste primeiro cenário para este segundo, onde um homem ou uma mulher, uma mulher ou uma mulher, seja o que for, se conhecem numa aplicação onde já trocam mensagens através de um interlocutor que não é um interlocutor, é uma plataforma, sim, é uma virtualidade. Portanto, já não há acaso, já não há propriamente uma espontaneidade. Portanto, é um algoritmo que junta as pessoas. Está bem que as pessoas dizem que sim à fotografia que vem, mas há um algoritmo por trás disto. sim. Pronto. E nisso eu pergunto-me, onde é que está o cenário do acaso, da espontaneidade? Está mais ou menos no mesmo sítio Hum, onde estava o bailarico, em que os moços e as Mas o moças bailarico não era um interlocutor morto. Era um interlocutor animado, social, vivo, vivos de quê? animado. Epá, Era uma é- instituição criada pela sociedade com um conjunto de regras onde hum. as pessoas se encontravam. Ah, e, e hoje já não temos bailaricos, já não temos o centro comunitário, não temos o centro paroquial. As pessoas não vivem onde trabalham e não trabalham onde vivem, portanto, andam no meio de estranhos. Numa sociedade mais antiga, com meios urbanos mais pequenos, as pessoas deslocavam-se frequentemente a pé ou em curtos trajetos de transporte para o trabalho e conheciam as pessoas com quem se cruzavam, entabulavam conversação, isso acabou. Não é? E eu diria, essas aplicações surgem assim um pouco como tábua de salvação para as pessoas continuarem a encontrar, porque senão não se encontrariam. Acabou. Sim, tudo bem. É, Eu só portanto, pergunto é se perde alguma coisa do antes para o agora. sim que se perdeu, sim, mas eu vejo as aplicações como uma mais-valia na catástrofe, são uma barcaça, são a Arca de Noé, porque efetivamente a nossa sociedade moderna e economicamente muito bem sucedida, extremamente bem sucedida, concorre para o extermínio completamente, concorre Pronto. para. Eu não sei, eu acho que há uma certa mercantilização do amor, entre aspas. Amor, entre aspas. Ahm, eu não sei se as aplicações são pagas, eu não sei, eu não conheço as aplicações. Mas Eu, pronto, eu nunca experimentei, mas já ouvi falar. Isso é como o pronto. Tinder. Para mim é para um amigo, hein? Mas pelo menos o mais conhecido de todos é o Tinder. E quem quiser vá lá. Tinder Vamos deixar o. E o Bumble, não é? Essas coisas assim. Nós a Sim, fazermos e há publicidade. um que é o Grindr. Ou lá, não sei bem como é que se chama. Também não conheço. O que me dizem é que é mais utilizado pela população homossexual. O Ok. que é que será?
Ok. Não sei se tem alguma exclusividade nesse sentido, é assim. Porque o Tinder também pode ser utilizado por homossexuais, não tem. Sim, claro. Pode ser utilizado por homossexuais, trissexuais, Acho que assexuais. todas podem, não é? Quer dizer, estar a criar Pois, exclusões. Bem, mas tanto quanto sei, estas aplicações têm o Tinder tem uma versão paga no pois qual invita, aí está a mercantilização, era aí que eu queria chegar. amigo, até o Acrobat Reader tem uma versão gratuita e depois tem uma versão paga. Os tipos não estão a fazer aquilo só porque nós somos muito bonitos e eles querem que a gente se encontre. Querem ganhar a vida deles. Pronto. Tens isso em todo o lado, até em sites ditos pedagógicos, tens acesso a uma determinada versão até um determinado ponto, e depois, se quiseres ter acesso a outros artigos, tens que pagar. Pronto, percebo perfeitamente que os fontes façam isso. Bom, a porcaria dos programas do Word e isso assim, eh, para teres mais acesso, não é o Office, é para teres acesso a mais recursos, tens de pagar mais. Pronto, it's life. Mas olha, só uma coisa engraçada. Quando Sim, falas da performance, que está muito associada à função masculina, quer dizer, se o sim. pênis é erecto, é muito ou pouco erecto, aguenta muito tempo erecto, Uhum. aguenta muito. E depois havemos de voltar a isso, o que é esta coisa de um pênis está muito tempo erecto, mas nunca atinge o clímax, ou um pênis que atingindo o clímax volta a funcionar rapidamente ou continua a funcionar. Sim, sim. É onde eu queria chegar é uma coisa que eu acho curiosa, que é, creio que havia, é precisamente através de uma rede social que se chama OnlyFans. Eu li a referência a pelo menos três mulheres que fizeram um desafio de tentar copular com o maior número de homens possível. E estamos a falar de centenas. Sim, sim. E aquilo normalmente não correu bem, como aliás seria de esperar. Pois. Mas pelo menos três casos, pois obviamente as pessoas tentam ganhar dinheiro com isso, porque publicam, não sei o que é que publicam, não sei se publicam a cópula, não creio, mas ou se publicam só o score de com quantas pessoas é que copularam, um, e depois tentam, com base nisso, ganhar algum dinheiro. O que é engraçado. É, é, também, também as mulheres querem. Uhum. Olha, a ideia já me veio várias vezes à mente. Portanto, é, it's like a pissing contest. Ver quem é que mija mais alto. Há pouco, quando tu falavas nessa coisa da performance, correr é natural. E o que é que a malta faz? Faz provas de atletismo. Comer é natural. E o que é que a malta faz? Está a provas de comer hambúrgueres, de comer pizzas, pois, eu acho que qualquer ação humana, acho que era na Austrália, um, eles tinham um concurso de tirar bostas de elefante. Tipo, ao lançamento do peso, só que o que eles lançavam era bostas de elefante, Aí a natureza competitiva. dos chimpanzés. Enfim, Isto é olha, completamente chimpanzé, pá. eu acho que tinha aqui ah, um sistemazinho de frases para deixar em cima do ar, mas se quiseres ainda acrescentar alguma coisa antes da gente avançar para as marteladas. Mas tinha aqui uma três espécies de interpretações mais
psicanalíticas para aquilo que falámos hoje. De certa forma já tocámos nisto, mas estava aqui a pensar a abstinência como uma defesa contra a invasão do outro. A impotência, uma forma inconsciente de manter a integridade narcísica, portanto, de permanecer numa zona mais infantil. Também acho que há aqui um tópico que nós por acaso não abordámos neste episódio, mas poderemos abordar noutro. O corpo apareceu aqui bastante e certamente já reparaste isto, se calhar na tua clínica, que há pacientes que desinvestem no corpo como um protesto contra o mundo que lhes Uhum. retirou o direito ao desejo. Portanto, ah, outra coisa que também não falámos, mas que, pronto, olha, fica para a próxima, é a sexualidade como zona traumática. Portanto, Sim. nem sempre no sentido clássico, por exemplo, do abuso, mas, por exemplo, do excesso de olhar, expectativa ou o próprio fracasso simbólico, não é? Portanto, Sim. enfim, acho que assim mais poeticamente diria aqui outra, que é a impotência pode ser a única forma que o sujeito tem para dizer que não. A abstinência pode ser o último lugar onde ainda existe desejo. É engraçado, uh, se haverá aqui uma ligação entre estas duas coisas. Enfim, acho que haveria muito mais para dizer sobre isto, Yeah, yeah. mas a impotência não é só uma falha, ela tem uma linguagem muito própria. Uhum, uhum. Tem uma linguagem muito própria no masculino e também tem no feminino. Mas no feminino, obviamente, é diferente da do masculino. Isso também é uma coisa que se poderia desconstruir. Ah, enfim, é, podia continuar aqui, mas acho que me vou silenciar Olha, porque já esta chega de pessoa ideias. Hoje estou muito idiota. acontece a todos. Já vem com estatísticas e tudo, eu nunca vi com estatísticas na vida. Mas pronto. Isto é pá, é também uma estratégia mercantil da minha parte, porque eu quero angariar ouvintes. Não é porque estás a atingir um nível cada vez mais científico do pensamento, com números, com factos, Ah, especulações, agora narcísicos. A pessoa tem alguma flor, agora tem flores, ou... Não, números, factos. Bom, depois deste breve momento de divagação, mas uma coisa engraçada, tu falaste no direito ao desejo, sim, mas também não nos podemos esquecer que o desejo é normalmente muito assustador. pois é. É a minha convicção, na minha forma de pensar, como é que a gente organiza a mente, que a criança precisa de aprender com os progenitores a lidar com o desejo, porque o desejo é aterrorizador. Portanto, e são os adultos que ensinam a criança a lidar com o desejo e com a excitação que advém da satisfação do desejo. Um, não é para fechar, mas para mim era giro fechar a coisa quando falas da, da, da abstinência e da impotência como formas de dizer não, e na abstinência ainda há esperança de que a coisa possa mudar. E dando quase a volta ao ciclo e voltando às eleições, de uma população que não vai votar, que se abstém de votar, porque está descontente, e o não voto é o único não que consegue dizer, não há outro. Epá, e não querendo armar-me em analista político, mas efetivamente
as eleições desta vez e nas outras têm sido um grande não. A população a dizer não. A Não é que. população a dizer chega. A Pois, população não disse só que não, a população disse chega. disse basta. Isso, É, dizer que não, não é dizer chega. é, é, Achas? é, é. Agora brincando mesmo, desbrincando mesmo. Não, aquilo não foi um voto naquela coisa. Aquilo, porque aquela coisa não é a coisa em si. Aquela coisa é uma ala de um outro partido. Sempre foi. Portanto, as pessoas não votaram nenhum novo partido, nem não votaram numa ala do mesmo. Mas esses foram os que votaram, mas a maioria não votou. A força mais poderosa nestas eleições, mais uma vez, nenhum partido atingiu os níveis da abstenção. Portanto, maioritariamente foi um não. É um não. Agora, se é uma abstenção, abstinência, se é uma abstenção, impotência, não sei. Espero que não seja a segunda. Enfim. E então, ah, marteladas. Sinto-me impotente para sugerir alguma martelada. Bolas, pá. Xis, Ah, nuts. martelada nas bolas, não, por favor. Ai, que sádico. Olha, eu tenho assim três, quatro. Tenho quatro. O Shame, de 2011, é um filme do realizador Steve McQueen. Eu já falei deste filme aqui uma vez no nosso canal. Sobre um indivíduo que tem ah, uma grande adição à pornografia e à sexualidade. Portanto, mas porque é que eu pensei neste filme agora? Uh, tudo funciona a nível de máquina. Portanto, ele tem muitas relações sexuais, mas a abstinência afetiva é total. Ele não se implica afetivamente com ninguém. Portanto, uh, é um filme muito interessante, de extrema qualidade cinematográfica. Aliás, os filmes deste realizador no geral são. Uh, e aconselho bastante o visionamento deste filme. Shame, Vergonha, de 2011. Portanto, retrata aqui muito a vida de um homem muito solitário que vive uma condição de adição sexual, por assim dizer, e tudo se estabiliza quando chega à sua irmã. E mais não digo. Mas pensei nesta ideia. Uh, tudo funciona, não há abstinência nem impotência, mas há uma abstinência afetiva total. Depois pensei, e um nosso bem amigo vai gostar muito desta recomendação, que é o First Reformed. Não me lembro do título em português. Que retrata, eu já vi este filme há muito tempo, sobre um padre que, do que eu me lembro, se começa a revoltar contra a sua igreja e começa a adoecer de uma forma muito, muito drástica. Uh, mas pensei nisto, que se abstém no mundo e vive entre a impotência da fé e a raiva do real. Portanto, é um filme também muito interessante. Tenho que o rever, porque fiquei assim com umas ideias muito soltas dele, uma delas esta, e tenho penas de não a expandir mais. A terceira é um filme francês de 2001
que acho que o título em português, não sei se é A Professora de Piano. Acho que o título é The Piano Teacher. Que é com uma atriz francesa muito conhecida que eu não me recordo agora. Isabelle Huppert, talvez. Que retrata, pronto, a história de uma professora de piano que vive, tem uma vida também muito solitária. É professora numa escola prestigiada. ah, Vive com a sua mãe e vive, portanto, numa situação de grande exclusão social, relacional e uma situação de grande abstinência. Portanto, quando ela tenta quebrar esta abstinência com um aluno, tudo explode entre o sadomasoquismo e o enorme fracasso relacional. Portanto, é um. E depois o filme tem cenas uh, muito impactantes, como uma forma de automutilação, por exemplo, uh, tem uma tentativa dela de se meter na cama com a mãe e ter um gesto muito infantil de perguntar à mãe, não me lembro bem se a mãe não tinha um pénis. Portanto, é um filme assim bastante interpretativo e muito, muito, muito curioso. Não me lembro bem se foi isto que se sucedeu. Mas pronto, ela depois desenvolve, lá está, quando quebra esta abstinência, uma relação, tenta desenvolver uma relação amorosa com um aluno, mas acaba muito mal. Enfim, depois a última recomendação que tenho uh, uh, é o Sex, Lies and Videotape, sobre o do Steven Soderbergh. É um filme dos anos 80 com o James Spader e Andy McDowell, acho que é assim que se diz o nome dela, uma mulher lindíssima, uh, que retrata a história, portanto, de um casal que recebe a visita de um amigo, de um amigo dele, que já não se viam há muito tempo, e a mulher deste homem, que é advogado, um advogado de sucesso, portanto, simbolicamente muito potente, faz contrapar com a personagem masculina do amigo que, numa conversa de café, esta mulher, que é a mulher do advogado, pergunta-lhe o que é que ele fazia. E ele dizia que filmava mulheres, mas a entrevistá-las. Portanto, ele tinha um fascínio muito grande em conhecer a história sexual da vida das mulheres. E filmava e elas dava completa liberdade para elas darem os detalhes que quisessem. Até- eu sei que até há algumas que se masturbavam em frente à câmara. Pronto, ele tinha um certo Voyeurismo. kick. Sim, eu diria um voyeurismo bastante ativo, não é? Eh, e o que é que ele diz nessa conversa de café? Que é impotente. Portanto, tem uma grande forma de impotência que pronto, não consegue ter relações sexuais com mulheres. Eu acho que eu já vi este filme também há muitos anos. Ele, eu acho que isto teve a ver com uma relação passada que ele teve e que nunca mais recuperou, e então passou parte da sua vida, não sei quantos anos, a colecionar histórias sobre a sexualidade das mulheres. E depois é a personagem da Andy McDowell, que é a mulher do advogado, aparentemente muito, muito púdica, muito sexualmente mais controlada, inibida, talvez. Também faz um contraponto com a personagem da irmã dela, que é sexualmente mais desinibida, mais ativa, mais explícita. Portanto, tem estes dois pares muito interessantes.
ele com ele potente, ele impotente, ela inibida e a irmã desinibida. Portanto, tem um jogo de personagens muito interessante. E pronto, lembrei-me deste filme pelo óbvio, né? Pela questão da personagem, ou uma das personagens principais ter impotência e Uma ou pronto, duas. tem a impotência, ele é que tem impotência. E O- ela não? Pois, é bem visto. Nunca tinha pensado nisso assim. Vou ser honesto. Hum. Interessante. Realmente isso abre aí portas interpretativas. É um filme também muito interessante para se visionar várias vezes e, enfim, todos estes quatro que eu apresento aqui para mim foram filmes de bastante qualidade. Enfim, olha, podia continuar aqui a recomendar filmes, a mostrar-me cinematograficamente potente, mas já chega. Pois, estranho é que nenhum destes filmes é sobre sexo propriamente dito. Estava a ser irónico. Sabes que até na tua ironia me deixas a pensar. Tu és tramado. Mas é esta, repara aí, isso não se passa só com a sexualidade. Aliás, os bons cineastas hum, conseguem fazê-lo bem feito. Acho para mim, uh, dos que eu conheço, a melhor, o melhor guião e a melhor realização é do 8 mm, em que o realizador nos consegue aterrorizar o filme todo, e na realidade quase não há cenas de crueldade. Esse é que é obra. Da mesma forma que, hum, diria quase numa antipornografia, eh, Aham. alguns realizadores conseguirem criar um ambiente de sensualidade e excitante, sem o sexo explícito. Sim, sim. Talvez isso seja criar erotismo, não é? Portanto, Criar? erotismo, Sim, 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 sim. não é? Portanto, Ah, ah, o que abre curiosidade para o que está por trás da cena ou por debaixo da roupa, sim, sim. não é? Portanto, não é o olhar explícito, é o olhar implícito. Portanto, o que é que está por debaixo de? A excitação advém do que está atrás dos olhos, não do que está à frente. Eu diria a excitação do desejo. A excitação da necessidade será outra coisa. Diria eu. Isso é fome. Tá bem. Pois, é verdade. Se quiseres ir por É, aí, essa é uma questão que para mim é nuclear. É que a necessidade visa suprir algo sem o que o indivíduo não pode mais existir. Preciso de calor porque senão eu fico enragelado e morro. Preciso de água porque senão desidrato-me. Preciso de despejar as minhas vísceras ocas porque senão os meus órgãos entram em falência. Não é? São necessidades. O prazer, o desejo, isso é outra coisa. sim, Eu não morro se me abstiver. Vivo é mal. sim. Muito bem. Estamos por aqui hoje. Acabou a ir essa. Tinha que o dizer. Foi um clímax como outro qualquer, está bem, pronto. Pronto. Acabou e. O microfone foi-se abaixo, opa. Pois. E E olha, esse são o género de gracinhas chauvinistas que põem uma enorme pressão sobre esse órgão frágil que é o pênis, pá, e que
são vergonhosas, pá, porque devíamos ter mais respeito por um órgão tão delicado e frágil. Bom, acho que Bem, vocês. ficamos por aqui e até à próxima oportunidade. Até breve.